Glória a Deus. Abriram aí em Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso de número 10. Lucas 16, a partir do verso 10, diz assim: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar você a orar especificamente por esse momento. Estenda suas mãos sobre a minha pessoa e ore pela minha vida, para que Deus fale algo que você está precisando ouvir nessa noite. Espírito Santo, flui nesse lugar. O Senhor conhece o meu coração. Eu pertenço a Ti, meu Pai. Eu sou do Senhor. Faz comigo o que o Senhor bem entender aqui nesse lugar. Eu sei que eu glorifico o Teu nome com a minha vida ou com a minha morte. E cada palavra que sair da minha boca seja para glorificar o Teu nome. Que a minha vida seja um sinal para os que creem e para os que não creem, meu Pai. Que seja uma noite de edificação e fortalecimento na vida de cada um de nós. Vem, Espírito Santo, reina de maneira plena, completa, e diz tudo o que está no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou começar essa mensagem com uma pergunta para você. Se você começasse essa semana da seguinte forma: você recebesse de repente um grande valor em dinheiro que você não está esperando, ou que você fosse colocado numa posição de grande poder, quais seriam as coisas que você faria primeiro? Quais são os seus sonhos nesse sentido? De repente, apareceu lá na sua conta uma porção, né? Digamos aí, 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais. O que você ia fazer com esse dinheiro? Irmãos, o texto que nós lemos, ele é um princípio espiritual muito profundo, aplicável em várias áreas da vida da gente, mas ao mesmo tempo, ele é uma revelação sobre o verdadeiro estado do nosso coração. Você sabia que Jesus ensinou muito sobre dinheiro? É chato, né? Nos dias de hoje, inclusive, você chegar numa igreja e ver que o pastor está falando de finanças, de dinheiro, a maior parte de nós torce o nariz. Eu, pelo menos, sou assim. Em muitas situações. Por quê? Porque a gente vive num mundo cheio de picareta e de gente perversa. Mas presta atenção, Jesus, que trabalhou um ministério que vocês conhecem pela palavra, seríssimo, ele falou mais de 40 vezes a respeito desse assunto. Mais do que a maior parte dos assuntos que a gente prega, você sabia disso? E tem muitas parábolas que a gente acha que estão falando só sobre coisas sobrenaturais e coisas eternas, e Jesus está ensinando sobre princípios para você aplicar na sua vida, no seu dia a dia. E esse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, ele fala a respeito sim de coisas eternas, ele fala a respeito de coisas futuras, mas ele fala de reflexos disso no nosso dia a dia. Quando ele diz, por exemplo, riquezas iníquas, algumas traduções vão dizer riquezas de origem iníquas, outras traduções vão dizer riquezas desse mundo iníquo. Por que tanta variação?
São possibilidades ali de você tratar essa palavra no original, no grego, mas o que Jesus quer dizer é o seguinte: as riquezas dessa terra. E você entende isso no contexto quando ele fala dos verdadeiros tesouros, daqueles tesouros que a gente ajunta no céu. Ele fala sobre a gente usar com sabedoria esses recursos. Ele fala sobre a gente usar com sabedoria aquilo que não é nosso. E conclui nos dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Irmãos, quando um assunto ele não é tratado adequadamente nas igrejas, o povo cristão fica confuso a respeito disso. Vou dar um exemplo para vocês. Por muito tempo a igreja não falava abertamente sobre sexo e ensinava só para o lado do que é errado, do que não pode. E não tinha liberdade como a nossa igreja tem nos dias de hoje, da gente juntar os casais ou juntar num retiro e falar das maravilhas de Deus relacionados ao sexo. O que acontece quando a igreja se omite em falar de um assunto é que o povo fica confuso. E o diabo vai lá e enche a cabeça de ideias erradas. E com relação à vida financeira da mesma forma, tem muitos cristãos que acham que é errado você ter dinheiro ou você conseguir muito. E outros acham que é errado ser pobre, porque se a pessoa não tem um centavo, significa que Deus não a abençoa, ou que ela não é amada por Deus ou está em pecado. E eu quero falar para você que os dois pontos de vista estão errados. E existem na Bíblia pessoas em que o Senhor confiou a elas muitas riquezas. E elas foram tremendamente usadas pelo Senhor. Dentro disso que o Senhor confiou a elas. E existem pessoas que o Senhor não deu a ela muitos recursos financeiros, mas confiou a elas outras tantas coisas para que elas fossem bênção, e elas foram. O errado não é você não ter nada, o errado não é você ter tudo, o errado é você servir ao Senhor errado. Porque se você serve às riquezas, a sua riqueza pode ser 50 centavos, você vai pecar com esses 50 centavos. A sua riqueza pode ser 50 milhões, se você serve a ela vai ser maldição na sua vida. Então eu quero trazer uma revelação sobre o seu coração nessa noite. A partir desse princípio espiritual que nós lemos. E para isso, eu quero exemplificar com 3 pessoas, 3 homens do Antigo Testamento. Eu não vou contar detalhadamente a vida de cada um deles, mas eu vou contar brevemente a vida deles, para que você entenda a sua, para que você entenda o seu lugar. Todos os 3 viveram momentos turbulentos como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Todos os 3 havia uma ameaça iminente de morte, havia uma instabilidade social muito grande. E Deus procurou por um homem que fosse fiel no pouco, para colocá-lo sobre o muito. O primeiro deles, meus irmãos, é um homem chamado José, conhecido carinhosamente por nós como José do Egito. Apesar dele não ser do Egito, ele acabou indo para lá, e a gente associa a pessoa dele a isso. O Senhor tinha algo a fazer de muito grande. Ele iria trazer 7 anos de prosperidade e logo depois 7 anos de fome sobre a terra. Por quê? Não sei. Quem sou eu para questionar o Senhor, a maneira como os acontecimentos se movem nessa terra? Mas o fato é, algo estava por acontecer. E para gerir essa situação, não poderia ser qualquer pessoa. Deus escolheu um homem, e quando você começa a olhar para a vida desse homem, você percebe algo que tem a ver com o texto que nós lemos. Que uma crise, meus irmãos, ela não vem corromper ninguém, ela vem revelar as pessoas. Por que a gente tem visto aí tantas situações de violência doméstica,
Tantas pessoas fazendo coisas e, é porque estamos todo mundo dentro de casa agora. Não, a culpa não é da crise, a crise está revelando quem as pessoas realmente são. E assim o tempo todo. Porque antes de administrar uma crise, José viveu uma grande crise na sua vida, e ali ele foi provado e ele foi aprovado. José saiu de uma situação de filho privilegiado da família, de filho predileto do seu pai, para uma situação de escravidão. E quando ele foi colocado escravo na casa de um homem chamado Potifar, esse homem foi fiel, José foi fiel nas riquezas alheias. Ele foi capaz de cuidar com zelo daquilo que nem era dele. Ele foi injustiçado, mas a injustiça que fizeram com ele não virou pretexto para que ele agisse de forma injusta daí para frente. Porque ele poderia, como muitas pessoas que eu conheço, falar assim: está todo mundo me prejudicando, vou prejudicar também. Todo mundo está roubando, deixa eu roubar também. Me venderam como escravo, é assim. Agora esse cara aqui está me tratando como inferior. Deixa só, quando ele não estiver olhando, olha só o que eu vou fazer. Não. Ele tinha um caráter que independia da crise que estava acontecendo. No momento em que ele é fiel ao seu Senhor, e o seu Senhor vê que tudo prospera porque Deus abençoa, aquele que foi fiel no pouco, chegou a ser fiel no muito. José passou a ser administrador de todas as coisas daquele homem. Mas aí a tentação entrou no meio da história. A carne é fraca, pastor, mas o espírito está pronto, meu irmão. Pessoal, esquece do texto completo, né? Para usar como pretexto para pecar. A mulher de Potifar, como eu sempre faço essa piadinha aqui, né? A mulher de Potifar queria fazer potifaria com ele. Vocês sempre riem, eu vou continuar fazendo. José falou: não, o Senhor me confiou aqui a casa dele inteira, não vou tocar na senhora não, que isso? E a mulher armou para cima dele, ele acabou sendo preso, acusado de assédio sexual, sendo inocente, e foi parar na cadeia. Mais uma injustiça sobre a vida desse homem. Primeiro vendido pelos próprios irmãos, agora preso injustamente. A injustiça vem, a crise vem, mas isso revela o seu caráter. Ele continua fiel a Deus, e aonde ele chega, se ele é fiel no pouco, ele é fiel no muito. E o que acontece é que na cadeia ele vira o chefe da cadeia, meus irmãos. Não como alguns bandidos fazem, mas o próprio carcereiro confiava a ele todo o cuidado com os outros, porque sabia que ele era um homem honesto. E o Senhor estava com ele ali, mesmo anos sendo humilhado naquela cadeia, descuidado, barbudo. O texto diz isso pra gente. Até que chega o momento, meus irmãos, de que ali na cadeia o Senhor dá uma revelação para ele sobre 2 colegas de cela. Ele explica o sonho daqueles homens. E acontece exatamente aquilo que ele tinha dito. E o que acontece agora? Um deles sai, um tempo depois ele se lembra de José quando o rei tem um sonho e quer saber quem é que pode interpretar o seu sonho. Ele se lembra, tem um preso, um escravo que foi preso. Como o pessoal costumava dizer, né? É o estrume do cavalo do bandido, o mais baixo de todos. Um escravo judeu que foi preso, ele sabe, ele tem os mistérios de Deus. E aí mandam buscar, fazem a barba dele, apresentam diante de Faraó. Faraó fica espantado porque o sonho faz todo sentido. O que eu faço agora? Faraó, meu conselho é: consiga alguém para administrar. Vai vir 7 anos de fartura, então vamos separar tudo, vamos nos preparar para a crise. Separa tudo em celeiros, e aí os próximos 7 anos a gente vai administrando isso para que a terra não venha morrer. E o que acontece, meus irmãos, é que Faraó pega esse escravo prisioneiro e coloca ele como
o primeiro abaixo do próprio faraó, o governante do Egito, porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Outra história, outro homem, muito conhecido também no Antigo Testamento, um homem chamado Daniel, chamado para administrar várias situações de crise. Ele mesmo vivendo em crise, porque ele foi tirado, foi levado cativo da sua nação e levado prisioneiro para servir o inimigo. Presta atenção nisso. Daniel foi fiel no terreno do inimigo. Para de reclamar do seu trabalho, para de reclamar do seu patrão. Uma coisa é você saber dos defeitos, dos problemas, que o sistema está todo estragado. Outra coisa é consumir e contaminar a sua alma com reclamações e murmurações constantes. Saiba fazer isso que Jesus ensinou, a administrar bem os recursos alheios, a tratar com zelo, porque se você não cuida direito daquilo que não é seu, como é que Ele vai te confiar aquilo que é seu, aquilo que está reservado para você, se você ainda não está em condição de receber, porque aquilo que foi confiado a você, você não confia. Daniel foi levado prisioneiro, e quando você lê ali no primeiro capítulo de Daniel, logo de cara, o texto diz que Daniel resolveu que ele não ia se contaminar com as coisas que estavam sendo oferecidas para ele. Quem é fiel no pouco, fala bem alto. Acho que o pessoal que está em casa não ouviu. Quem é fiel no pouco, isso precisa entrar no seu coração. Daniel começou a prosperar, ficou mais robusto, mais inteligente que todo mundo, mais sábio que todo mundo. E o livro de Daniel é uma coleção de situações em que Deus o usou para livrar o povo, para livrar pessoas, assim como José foi usado para salvar não só a nação do Egito, mas os povos que viviam ao redor. Entenda isso. Toda situação de crise, Deus vai levantar aqueles que são fiéis para salvar vidas. O rei tem um sonho, e aí o pessoal vem para interpretar o sonho do rei. Conta o sonho, rei. Não, assim é fácil. Por que vocês vão dizer qualquer coisa aí, eu não tenho como provar? Eu quero que vocês me contem o sonho que eu tive e contem a interpretação dele, mas aí é impossível. Se vocês não conseguirem, eu vou matar todos os sábios. E foi aquele desespero. E quem é que Deus ia usar para resolver a situação? Quem? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Onde estão os meus fiéis, fiéis no pouco, para eu colocar sobre o muito? Ele olha e ali está preparado desde o ventre da mãe dele. O homem que resolveu não se contaminar, o homem que resolveu ser fiel no pouco, e Deus entrega a revelação para ele. Ele chega para o rei, conta o sonho e conta a revelação. O rei fica espantado e sabe o que ele faz? Coloca Daniel para governar a província da Babilônia. Pensa, meus irmãos, você é levado escravo para a casa do inimigo, e chega lá, Deus te coloca para governar. O sistema é corrupto, não interessa o país que ele está, é um país corrupto, não interessa, ele não é corrupto. Ele foi colocado na posição de poder, porque Deus confiou a ele. Você foi fiel no pouco, agora você tem condição de estar aqui. Chega um ponto que convencem o rei a emitir uma lei, de que ninguém poderia orar a ninguém a não ser o próprio rei. Conhecem a história? E Daniel ouve aquilo, o que ele faz? Vai para casa, abre a janela e fica orando ali. Todo mundo vendo Daniel orando, sendo fiel no pouco. Custava, né, Daniel, fazer uma oração silenciosa, fechar a janela, orar debaixo da cama. Ele foi fiel no pouco. Aí o que acontece? Mais crise, mais prova. Jogam Daniel na cova dos leões. O resultado disso, aquele ato de Daniel é usado para libertar todo o povo. O nome do Senhor é glorificado. As pessoas agora estão livres para orarem ao Senhor.
E você vai continuando a história. E outras coisas vão acontecendo. E o texto diz pra gente que Daniel prospera durante cada um dos governos que vão se seguindo a partir disso. E o Senhor prosperou a Daniel. O terceiro que eu vou contar para vocês é um pouco menos conhecido, é o Mordecai, também conhecido em algumas traduções como Mardoqueu. Eu gosto mais da sonoridade de Mordecai, acho mais legal. Ainda bem que eu já tive filho, brincadeira, Jennifer. Quem foi Mordecai? Mordecai foi um homem que, para início de conversa, ele criou uma menininha órfã, prima dele, como se fosse dele. Olha alguém sendo fiel com algo que não lhe pertence. Olha alguém cuidando com carinho de algo que não era naturalmente dele. Uma criancinha que Deus confiou a ele cuidar. Se você não for fiel com as coisas dos outros, como o Senhor vai confiar aquelas que te pertencem? E ele discipula aquela menina, ele cria aquela menina. E a história continua. Mardoqueu, certo dia, houve uma conspiração para matar a vida do rei. E quem era esse rei, meus irmãos? Era alguém legal? Não. Mardoqueu estava ali na mesma situação de Daniel, embora um bom tempo depois, ainda no período de cativeiro, longe da sua nação, com um rei que era assim tirano. E o que acontece é que ele ouve que há uma conspiração contra esse rei. E o que ele faz? Ele salva a vida do rei. A vida nem era dele, a vida era do rei. Mas ele tinha uma coisa que falta em muita gente: caráter. Poderia largar para lá, não largou. Salvou a vida daquele homem. E meus irmãos, a história continua. E você percebe que mais uma vez é um homem levantado por Deus para salvar o povo num momento de crise. Porque um endemoniado chamado Amã faz toda uma articulação para que todo o povo de Deus seja assassinado. E Deus move as coisas de tal forma, meus irmãos, que o final da história, para resumir, é o rei tirando o anel, entregando na mão de Mardoqueu e dando a ele a autoridade. E não só o povo é livre, como aqueles que queriam matar o povo é que são mortos. E ele e Esther, debaixo de jejum e oração, estão governando. Uma rainha do povo que tinha sido levado escravo, agora está lá, rainha, no meio dos inimigos. E eu poderia ficar aqui passeando em várias histórias da Bíblia. Lembrei agora de Neemias, copeiro do rei, e por aí vai, porque o princípio ele permanece assim, meus irmãos, e permanece assim até os dias de hoje. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Eu queria reler o texto para vocês agora, à luz desses exemplos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E nesse momento eu quero voltar à pergunta que eu fiz lá no início. E se você recebesse uma grande bolada em dinheiro no dia de hoje, onde está o seu coração? Eu sei que nesse momento muitas pessoas, até pela atmosfera de adoração que a gente está aqui, pensam: eu ia ofertar para projeto lá na África, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia ofertar para a minha igreja, eu ia abrir um projeto social disso, daquilo outro. Deixa eu jogar um baldezinho de água fria. Talvez seja, talvez não. Para muitos eu sei que vai ser. Quem é fiel no pouco é fiel no muito, presta atenção.
Você quer saber a verdade? Eu disse que esse texto traria uma revelação a seu respeito. Você quer saber a verdade a seu respeito? O que você faria? É só olhar o que você faz hoje. É proporcional, meus irmãos. O princípio espiritual que Jesus ensinou é esse, é proporcional. Porque se você com um salário X, você faz ali uma porcentagem muito pequena ou nada. Quando você tiver 1000x, a proporção continua a mesma. Quer saber a verdade sobre essa pergunta que eu comecei fazendo? Olha para a sua vida hoje. Nesses tempos de dificuldade, muitos de vocês doaram cesta básica. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que fizeram isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta indiscreta. Isso representa realmente a sua fidelidade diante de Deus? O seu serviço a Ele? Eu gosto muito dessa definição de idolatria que nós temos aqui no verso 13, que coloca as riquezas. Alguns textos, algumas traduções da Bíblia vão colocar a palavra no aramaico original, mamon, que muitos entendem como sendo a entidade representada, personificando esse amor às riquezas. Eu creio assim também. Irmãos, a definição de idolatria de Jesus é a quem você se dedica. Se você se dedica ao Rei dos Reis, você quer sim juntar um tanto de dinheiro para servir a Ele. Mas olha como é que você descobre se você serve a Mamon ou se você serve a Ele, porque não dá para servir os dois. A quem você se dedica mais? Presta atenção, eu não estou falando aqui com isso que todo mundo tem que largar o emprego e vir aqui varrer a igreja. Haja chão. Não é disso que eu estou falando. A gente serve ao Senhor em muitos e muitos ambientes. Esses 3 homens que eu falei para vocês, eles não estavam fazendo um serviço sacerdotal. Eles estavam dentro de um funcionarismo público, digamos assim, sendo tremendamente usados por Deus nos governos, nos trabalhos humanos, ainda que em sistemas babilônicos, caídos, perdidos, sujos. A quem você se dedica? Você corre atrás para ganhar dinheiro, ou você corre atrás para servir mais a Deus? Qual foi o raio-x que essa palavra trouxe para você? Talvez para muitos tenha sido: pastor, a minha vida hoje é servir mesmo, a minha alegria é servir, e eu sei que Deus pode confiar na minha mão mais riquezas, porque meu Senhor é Ele. Tudo na minha mão é arma para lutar pelo reino. Se Deus me der uma bicicleta, vai ser uma bicicleta para glorificar o nome do Senhor. Se me der uma mansão, vou encher de órfãos, sei lá. Em que gira o seu coração, a sua mente, quando você pensa em riquezas? Eu volto a dizer, não é errado você ser rico, não. O perigo maior é a quem você serve. Irmãos, isso, como eu disse, é um raio-x daquilo que nós somos. Mas eu quero mostrar para vocês nesse mesmo texto uma boa notícia. Verso 11 diz assim: se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Presta atenção. Se pois não vos tornastes fiéis. Você sabe o que isso mostra para a gente? Que a gente pode se tornar. O que Jesus está mostrando para a gente nesse texto é que é possível, você que tem um coração voltado para as coisas da terra, trabalhar as coisas dessa terra para o crescimento do nome de Deus, ser usado por Deus para servir as pessoas, para servir o próximo, para ajudar o desamparado, para espalhar a justiça de Deus nessa terra.
se você se tornar, você pode se tornar, meu irmão. Existe um outro texto que Jesus fala desse mesmo assunto, mas numa aplicação escatológica, ou seja, do fim dos tempos. A famosa parábola dos talentos. Existem duas respostas que nós podemos ouvir de Deus no dia do juízo. Um é assim: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Eu quero ouvir essa palavra, meus irmãos. A outra palavra é: você sabia de tudo isso desde o início? E olha, mesmo assim você não cuidou direito daquilo que lhe foi confiado. Joguem o servo mau e infiel nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Lembram dessa palavra dura do Senhor Jesus? Eu sei que em muitos de nós a chave já virou. O momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, as nossas prioridades começam a mudar. Mas eu quero dizer para vocês que isso é um processo constante nas nossas vidas. A gente precisa amar o reino dele e continuar amando cada vez mais. A mensagem dessa noite é para aqueles que ainda estão com a mentalidade totalmente mundana, mas é para você que já serve ao Senhor entender que Ele quer que você seja ainda mais fiel. Eu falei bastante aqui, dando ênfase nas questões financeiras, mas queridos, é para tudo. Mordecai criando aquela filha com tamanho zelo e fidelidade, orientando ela até depois de adulta: vai jejuar, vamos fazer alguma coisa, vamos mudar. Foi para esse tempo, minha filha, que o Senhor colocou. Ele cuidando dela com carinho, Ele cuidando do povo de Deus com carinho, Ele cuidando da família dele com carinho. Eu me lembro quando eu trabalhava na escola, algumas mães chegavam para a diretora e falavam assim: esse menino aí não tem jeito mais não, já entreguei para Deus. E ela, que não era evangélica, olhava para mim e falava assim: é devolução agora? Deus entregou para a mãe quer devolver para Deus? Como é que você está cuidando dos seus filhos? Como é que você está cuidando da sua casa? Como é que você está cuidando do seu carro? Como é que você está cuidando do seu relacionamento, do seu casamento? Como é que você está cuidando do seu emprego? Como é que você está cuidando das coisas do seu patrão? Porque é assim, a gente vai cuidando daquilo que não é nosso, e um dia a gente recebe algo que é realmente nosso. Eu quero orar pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Se coloque de pé. Você que está em casa aí, se quiser também, se coloca de pé. O desafio de cultuar à distância é esse, né? A gente espicha as pernas, joga uma coberta em cima das pernas, e quando pensa que não, você já está distraído lá no Instagram, no Facebook. Estamos em culto ao Senhor. Deus tem algo para liberar sobre a sua vida. Você que está nos assistindo de bem longe e de bem perto. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse ensino e porque o Senhor é justo. Porque a tua palavra nos revela a tua justiça, o teu amor e a tua misericórdia. Olha para os teus servos, Senhor. Vem fazer com que essa palavra frutifique em nossos corações, de tal forma que quando o Senhor procurar alguém para fazer diferença nessa geração, o Senhor possa olhar cada um desses que tem sido fiéis no pouco, meu Pai, para que esse princípio seja aplicado nas nossas vidas, não só no fim dos tempos, mas agora, meu Deus, no tempo que se chama hoje. Queremos administrar bem os recursos financeiros que o Senhor nos confiou.
Não só os 10% do dízimo, mas os outros 90%, meu Pai. Queremos agir com zelo, com sabedoria, porque tudo que nós temos é do Senhor, meu Pai. Nós reconhecemos isso. E Pai, assim como o Senhor agiu prosperando na vida de cada um desses, nos prospera, meu Deus. Eu não digo nos enriqueça, mas nos prospere, meu Pai, em todas as áreas da nossa vida, inclusive na financeira, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um desses que está tendo contato com esses conceitos pela primeira vez, que o Senhor amadureça isso em cada coração e nos torne desapegados, meu Deus. Que o nosso apego seja ao Senhor, meu Pai. Que a gente entenda que o nosso sustento, a nossa sobrevivência vem de Ti. É o Senhor que nos dá o pão nosso de cada dia, e não as riquezas dessa terra, meu Pai. Se o Senhor tem separado alguns aqui para realmente receber bastante dinheiro, para ser bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus, derrama sobre eles, não sobre o coração altivo, não sobre o coração egoísta, arrogante, mas que o Senhor venha derramar sobre o coração generoso, para abençoar e para impactar essa geração, para fazer uma transformação social, como José fez, como Mordecai fez, como Daniel fez, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem se assentar, meus irmãos.